compreende, mas ao olhar de Deus, aquilo ali é necessário. Pode ser um aprendizado, mas a Bíblia vai dizer que Deus agora cria um lugar específico para que o homem pudesse estar, para que ele pudesse habitar. Então Deus, ele sempre cuidou das nossas necessidades. Nada está desapercebido aos olhos de Deus. Deus sabe exatamente o que eu preciso, tudo o que você precisa nessa noite. Mas a Bíblia vai me dizer que Deus é um Deus de provisão. Aquele que serve a Deus jamais terá falta de alguma coisa. Quem serve a Deus vive o que foi cantado, na totalidade da promessa. As consequências nós é que deixamos vir na nossa vida. Se a Bíblia diz no livro do profeta Joel, capítulo 2, se eu obedecer e ouvir a voz do Senhor, eu viverei o melhor dessa terra. E a Bíblia vai dizer que Deus agora está preocupado em reconstruir aquilo que foi destruído. Quando você olha para o livro de Gênesis, Deus está falando ali de reconstrução, de uma coisa que ele tinha feito e agora aquilo foi destruído. Por quê? Porque lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 19, diz assim: eu via Satanás sendo lançado na terra como um raio. A ciência diz que foi um grande meteoro, né? Ao cair na terra, segundo toda a vida da terra. E a terra entrou numa era glacial, muito frio, não houve vida. Mas a Bíblia vai dizer, Deus está dizendo que a terra era sem forma e vazia, mas havia um espírito da totalidade sobre as águas. Havia o Deus da criação sobre as águas. Mas a Bíblia vai dizer agora que Deus agora ele prepara alguém para poder estar no governo daquele lugar. Eu quero dizer para você nessa noite que o diabo sabe disso que eu vou falar agora. Deus estabeleceu o homem e a mulher para ser o governo dessa terra. Quem acredita nisso, irmão? É verdade. O governo dessa terra não está na mão do presidente da República, não está na mão do Senado, do Congresso Nacional. O governo dessa terra está na mão daqueles que servem a Deus. É verdade. E a maior autoridade não foi dada ao homem, mas sim àqueles que temem a Deus. A maior constituição que continua sendo a palavra de Deus. Essa aqui é imutável, inefável. Esta é a regra de fé da igreja. A Bíblia dizia agora que Adão agora, irmão, está no lugar de proteção. Há um jardim, há um local, onde Deus era provedor, onde tinha todas as suas necessidades. Deus estava cuidando exatamente daquilo que ia acontecer. A Bíblia diz agora que, eu creio que Adão era um ser espiritual. Ele tinha uma visão do mundo espiritual, ele tinha uma visão de reino, ele tinha uma visão ampla. Porém, o diabo estava traçando um meio de derrubar e de ofender a criação de Deus. Irmão, eu quero dizer para você, enquanto nós estivermos nessa terra, as nossas lutas não vão cessar. Os nossos desafios vão sempre continuar, porque a obra de Satanás continua sendo matar, roubar e destruir, mas o meu Deus e o seu Deus vem nos dar vida e vida com abundância. E a Bíblia diz agora, irmão, que o diabo está arrumando um projeto de acabar com o homem, mas o homem era um governo na terra. E a Bíblia diz agora que Adão começa, Adonis, Abraham, e começa agora Deus dar ela a totalidade de governo sobre aquela terra, dá uma longevidade, Deus entregou como provisão. E a Bíblia diz que Satanás está só esperando uma oportunidade. Eu quero dizer para você nessa noite, o diabo está esperando só uma oportunidade nossa, para que nós possamos cair. Mas eu quero dizer para você ainda uma coisa: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Irmão, o sangue de Jesus continua sendo a minha vitória e a sua vitória nessa noite. A maior derrota do diabo foi aquela cruz ali, ó. A cruz foi a derrota do diabo. Mas a Bíblia dizia agora que Deus se preocupa com tudo que nós precisamos. E para o homem, a mesma coisa. Deus se preocupou com verdura, fruta, água. Não chovia, era uma neblina. O homem estava num período de inocência, ainda não tinha uma consciência do pecado. Ele estava vivendo um paraíso, algo maravilhoso.
Mas acontece, sabe o quê? A desobediência que começa já a ser gerada no mundo espiritual. Mas Deus, Ele é sabedor de todas as coisas nessa noite. Ele quer dizer para nós que não importa a situação que nós estamos vivendo, ainda tem um que se levanta sobre a terra, dono do céu e da terra. Esse ainda é Jesus que peleja por nós. A Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que está diante do Pai intercedendo por mim e por você nessa noite.